Trilhas da Democracia de hoje entrevista o filósofo e professor titular da Universidade de São Paulo, Vladimir Safatli. Vladimir, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo nesse espaço de discussão sobre democracia e direitos humanos. Seja muito bem-vindo, Vladimir. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Safatli, você, junto com Christian Dunker, com Nelson da Silva Júnior, publicaram no início do ano, né, um livro por vocês organizado de título Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico. No seu título, no seu artigo, que tem como título um jogo de palavras, tanto com a famosa frase do Von Clausewitz e também da inversão feita pelo Foucault, a economia é a continuação da psicologia por outros meios, sofrimento psíquico e neoliberalismo como economia moral. Você defende a ideia de que o neoliberalismo, ao contrário da ideia corrente, né, de significar a redução a níveis mínimos do Estado, é, na verdade, o triunfo do Estado. E, a partir dessa afirmação, você explicita os nexos, as relações existentes entre neoliberalismo e fascismo. E isso se daria por meio da despolitização da sociedade e também da liberação dos entraves à transformação da economia numa atividade autônoma. Eu te perguntaria se, em primeiro lugar, se essa despolitização ela é generalizada, se, no caso brasileiro, a esquerda, a institucionalização da esquerda, né, em particular no decorrer dos anos de governo liderado pelo Partido dos Trabalhadores, não teria dado uma significativa contribuição nesse processo de despolitização da sociedade, e se, desde 2013, particularmente no pós-2016, pós-2018, não teria ocorrido, na verdade, ao invés de uma despolitização da sociedade, uma crescente politização das franjas conservadoras, autoritárias, de extrema-direita, que hoje cada vez mais se radicalizam. Então, por favor, Vladimir. Tá. Bem, primeiro, obrigado pela pergunta. Acho que é uma questão bastante premente para o nosso momento atual. De fato, esse estudo que eu apresentei nesse livro, ele parte de uma espécie de nova configuração dos estudos sobre o neoliberalismo nessa última década, porque paulatinamente foi ficando claro que havia uma relação muito profunda entre o neoliberalismo e a consolidação de um tipo de Estado de grande capacidade de intervenção. Só que a questão toda era onde o Estado intervia. Ele não intervinha na regulação econômica, é verdade, mas ele intervinha na configuração social dos conflitos. Ou seja, a ideia da despolitização da sociedade é a ideia de que um Estado neoliberal ele precisa ter força máxima, força policial, né? Ou seja, força de violência social para conseguir paralisar os conflitos políticos, retirar os conflitos políticos do horizonte de transformações institucionais possíveis. Tem estudos bastante interessantes que vão mostrar como o debate do neoliberalismo ele não começa lá onde o Foucault imaginava que começava, mais ou menos no meados e final da década de 30, certo? Com por exemplo, o colóquio Walter Lippmann, né, com o primeiro momento em que o termo neoliberalismo aparece, mas ele começa, na verdade, na República de Weimar, com o debate do ordoliberalismo com os fascistas. Daí, por exemplo, toda essa temática importante do Estado total, como ele aparece no neoliberalismo do Hayek, por exemplo, né? Que era um topos que é clássico do Carl Schmitt, a ideia de que a República de Weimar tinha se transformado num Estado total. Um Estado total porque ela estava presente, o Estado estava presente em todo e qualquer conflito social. Então, o Estado vira uma emulação desses conflitos.
o que, segundo Schmitt, significa uma paralisia do Estado. Ele não consegue mais transcender a dimensão dos conflitos sociais e operar da maneira como ele deveria operar. E para isso, então, essa transcendência pedia um outro tipo de Estado total, um Estado total qualitativo, na verdade. E ele explicita isso, por exemplo, numa conferência para os empresários alemães, onde na verdade, a ideia é que esse Estado total ele vai organizar um tipo de intervenção que preserva o liberalismo econômico, que preserva a capacidade de empreendimento, entre aspas, né? Digamos assim, de concorrência econômica. Né? É um pouco o que o Hayek vai desenvolver com a ideia do rule of law. Né? É um rule of law que está acima de qualquer possibilidade de intervenção do Estado, né? Porque é a transcendência da economia como ordem, né, social. Esse debate, na verdade, partia do pressuposto de que era necessário uma ordem social que transcendesse a dimensão dos conflitos. E essa ordem era uma ordem que garantia a liberdade econômica, garantia a capacidade de empreendimento, garantia a concorrência. E é muito interessante que ele apresenta isso para um grupo de empresários alemães em 1932. É daí que vem a ideia do Hayek do rule of law. O rule of law que transcende a dimensão mesmo da intervenção do Estado, né, e garante, em última instância, uma espécie de transcendência da economia enquanto tal, da economia como ordem social. Né. E é claro que, para que isso possa, de fato, ter realidade material concreta dentro da vida social, é necessário um estado de autointervenção na dimensão dos conflitos políticos, né. Isso, principalmente os conflitos sociais, das lutas de classe. É um Estado que paralisa, que bloqueia a luta de classe. Então, para isso, ele vai precisar ter uma força máxima, precisa ter uma força de policial máxima, precisa ter uma força de violência social máxima. E, por outro lado, é necessário também uma espécie de reconfiguração psíquica dos sujeitos. E esse é um dado absolutamente central. Quer dizer, a dimensão dos conflitos também não deve aparecer no interior da vida dos sujeitos, porque os conflitos psíquicos eles também expressam dimensões paralisadas da vida social. Dizer, o conflito psíquico é a garantia, de uma certa forma, de que os sujeitos eles percebem que a vida social ela não realiza aquilo que ela promete, ou que ela paralisa qualquer possibilidade de realização de uma vida emancipada. Né? Os desejos não são simplesmente individuais, as fantasias não são simplesmente individuais, elas são expressões de impossibilidades de reconhecimento social, certo? Que constituem um pouco, digamos assim, a dimensão de revolta, que posteriormente pode ser elemento fundamental, digamos, do engajamento político, no sentido forte do termo. Então, daí vem a ideia de que essa economia ela também é um redesenhamento psicológico. Ela pressupõe uma espécie de design psicológico, né? Algo que não está muito longe de uma ideia que já está presente na sociologia desde o Weber, né? A ideia de que, se a gente quiser entender as dinâmicas econômicas, é necessário entender o ethos que elas pressupõem, né? E esse ethos ele tem uma força performativa, no sentido forte do termo, né? Bem, esse é um lado da coisa, mas você havia me perguntado também sobre até que ponto a realidade brasileira ela realizou isso através desses últimos 10, 15 anos do lulismo, e também, bem, até que ponto há uma contraposição, porque houve uma politização, mas da extrema-direita. Sobre esse segundo ponto, eu diria que o topos da despolitização social é um topos político por excelência. Quer dizer, despolitização social não significa, na verdade, digamos, a eliminação da dimensão política da vida social. Significa uma intervenção política no conflito político. Ou seja, porque um modo de reprodução social ele vai ficar totalmente imune a problematizações, né? E para isso é necessário também alguma forma de adesão forte e estrita, né? Então, daí a necessidade de uma mobilização ideológica forte para que essa despolitização ela ocorra, né? Por isso que ela só pode ocorrer sob a forma do fascismo, né? Porque o fascismo ele funciona muito bem como uma espécie de parâmetro, de garantia de uma ordem social não problematizada, inclusive do ponto de vista econômico. E daí também toda a ideia de que, bem, a descrição do fascismo como uma lógica econômica coletivista, de autointervenção social, estatal,
ela conta só metade da história. Ela é uma associação entre a grande indústria alemã, por exemplo, e a capacidade de planificação do Estado, né? O topos clássico do capitalismo de Estado. É claro que essa planificação ela pode mudar historicamente. A gente já não tem mais um Estado que tem força planificadora, mas tem um Estado que se associa muito bem ao que seria o grande capital, né? E no caso do Brasil isso é muito explícito. Então eu diria, não me é estranho que a gente tenha nesse momento uma forte politização vinculada a uma despolitização geral das lutas de classe. Porque a questão da despolitização é a eliminação da luta de classe como elemento fundamental de transformação social. Esse é o objeto, né? E isso pressupõe, entre outras coisas, que uma certa dinâmica política ela vai dar as ordens agora, né? E no caso do Brasil, é verdade que o Brasil tem uma esquerda totalmente sem gramática de esquerda, né? É o mínimo que se possa dizer. É uma esquerda que tem um problema estrutural, deve ser a esquerda a mais legalista do mundo em todos os sentidos e a que mais teme digamos, a mobilização efetiva da luta de classe. Ela faz de tudo para que isso não aconteça, porque ela tem esse horizonte melancólico de que num processo como esse ela perde. Ela não tem força para tanto, né? Então ela acaba criando, involuntariamente ou não, as condições para esse tipo de retorno do núcleo mais arcaico do fascismo brasileiro. Safatli, nesse mesmo artigo você cita a tristemente famosa entrevista do Hayek ao jornal chileno, El Mercúrio, de 1981, em que ele diz que pessoalmente prefere uma ditadura liberal a um governo democrático sem liberalismo. Quando você olha para o Brasil atual, o Brasil dos últimos 5 anos, te parece que não apenas economistas neoliberais, mas uma boa parte do empresariado brasileiro e das classes médias incorporou de fato essa ideia da preferência de uma ditadura liberal de corte fascista? Sim, foi bem lembrado essa entrevista. Eu acho que ela descreve muito bem por que a América Latina se tornou o verdadeiro laboratório do neoliberalismo mundial. Porque eles precisavam, para que esse projeto fosse implementado, ele precisava ser implementado sob um regime ditatorial, no sentido mais forte do termo. O que acontece inicialmente no Chile vai encontrar no Brasil um dos seus espaços mais férteis de desenvolvimento. É claro que no caso brasileiro você vai ter uma série de peculiaridades. A principal delas é que há várias formas de você criar um governo autoritário. Uma delas é sob uma ditadura explícita. Só que há várias outras, né? E o Brasil é exímio na capacidade de inventar novas formas nesse sentido, né? Você vai compondo uma aparência de democracia, como a ditadura brasileira foi uma composição, diga-se de passagem, uma composição bastante astuta, né? Não à toa que foi a ditadura que mais durou na América Latina. Não só os 20 anos de que ela durou efetivamente, mas, de uma certa forma, ela conseguiu ser uma ditadura que não só durou muito, mas ela preservou as Forças Armadas durante toda a Nova República. Não tem um torturador que foi preso ou foi julgado na história brasileira, né? Então, isso indica como, digamos assim, esse arranjo foi bem feito, por mais dramático que seja dizer algo dessa natureza. Você tinha uma ditadura que tinha eleições, que tinha Congresso funcionando, que tinha partido de oposição, que tinha livros de Marx vendido na banca, né? Então, você compõe. E essa arte de composição, eu diria que ela está em marcha agora, mais uma vez. Você pode não ter uma ditadura explícita, embora você sempre tenha um risco de golpe, que é real, que dependendo da configuração de forças, isso pode passar, né? Então, você tem uma situação de estar sob uma espada de Damocles a todo momento, né? Mas você tem, digamos, degradações do que seria a ordem institucional da democracia liberal, né? Que vai paulatinamente sendo degradada. Você tem um sistema no qual você recompõe a todo momento a possibilidade de
de decisões do Poder Executivo e coisas dessa natureza. O empresariado nacional ele tem consciência clara de que, para ele conseguir preservar seu processo de acumulação, é só sob a base de uma violência estatal brutal, né? E o caso da pandemia é um caso muito explícito nesse sentido. Quer dizer, você teve aí 600 mil mortes que foram responsabilidade direta do Estado, em nome da preservação de ganhos do capital da elite financeira, da elite rentista nacional, que teve o capital totalmente preservado, absolutamente preservado, entre outras coisas porque o Estado preserva a sua capacidade de transferir sua renda, certo, via pagamento de dívida pública para o sistema financeiro, e com isso ele não tem condição alguma de conseguir fazer as operações fundamentais para que ele pudesse garantir a preservação da vida da população. Safadi, então, você falava da crise da linguagem política das esquerdas, né, no Brasil. Essa crise não se expressaria também numa dificuldade de compreensão, de entendimento da natureza dos golpes de Estado na atualidade? Eu estou pensando no seguinte, a expectativa de que o golpe de Estado vai acontecer no dia D, na hora X, né, como foi a expectativa do 7 de setembro, quando, na verdade, o golpe se dá de maneira continuada, o golpe, para fazer uma analogia com a ideia de revolução permanente, o golpe se dá de maneira permanente e as esquerdas não têm, na verdade, se preparado suficientemente para fazer frente a esse golpe molecular, já que você recupera a ideia da revolução molecular, de um golpe molecular. Sim, você tem toda a razão. Eu acho que a descrição de um golpe molecular é uma bela descrição mesmo. É dramática, triste, mas é uma descrição precisa. E eu diria que eu concordo contigo. Eu acho que a esquerda, na verdade, ela não é capaz de fazer isso porque ela não foi formada para tanto. A esquerda brasileira não foi formada para tanto. A configuração de classe da esquerda brasileira, né? A esquerda brasileira é basicamente um setor radicalizado da classe média, né? É um setor radicalizado da classe média que consegue, em certas circunstâncias, ter articulação com estruturas, digamos, mais institucionalizadas dos conflitos sociais, via sindicatos, via igreja, né? E, em certas circunstâncias, consegue garantir maiorias eleitorais, né? Mas, se você pega o núcleo dirigente da esquerda brasileira, é o setor radicalizado da classe média. Como o setor radicalizado, ele faz parte também de um ethos de relações, né, que faz com que ela seja efetivamente incapaz, de operar em chave de ruptura institucional, né? Isso desde o início. Eu, por exemplo, eu organizei um livro com os escritos do Marighella. Para mim foi realmente uma coisa muito impressionante ler esses textos e a atualidade do diagnóstico que ele fazia. Por exemplo, ele, na carta de ruptura ao PCB, em 66, ele diz, olha, o que foi a esquerda brasileira até hoje? Ela foi uma esquerda que acreditava na possibilidade de um pacto com os setores mais, digamos, evoluídos da burguesia nacional, né? Só que esse pacto era completamente impossível, porque olha o que aconteceu. A gente foi até o fim com esse pacto, levamos um golpe e não estava preparado para nada. Não estava preparado para nenhum tipo de resistência. Foi um golpe sem resistência, mesmo tendo o apoio popular de governos de esquerda, como era o apoio do João Goulart. Então, eu diria que isso se repita 40 anos depois, 50 anos depois, isso diz muito a respeito de qual é a posição natural da esquerda brasileira, qual é a sua real dificuldade. Ela é incapaz, acho que por uma questão mesmo de formação, de entender, por exemplo, o que significa violência popular. Ela tem uma visão que não é muito distinta do que a gente pode chamar do liberalismo brasileiro sobre a violência popular no Brasil, né? Então, isso acaba paralisando ela, principalmente nesses momentos onde digamos, o liberalismo brasileiro se alia ao fascismo, né? E diz não digamos, ao jogo, entre aspas, ao jogo democrático, né? O que ele faz a todo momento que se sente ameaçado. Vladimir, esse seria um fenômeno da esquerda brasileira ou a gente poderia, na verdade,
generalizar para o ambiente político latino-americano. Eu digo isso porque na semana passada eu entrevistei o prefeito reeleito da Recoleta, Daniel Hadwe, na região metropolitana de Santiago, e num determinado momento ele afirma que as esquerdas na América Latina se institucionalizaram em demasia, que seria necessário um esforço de desinstitucionalização. A gente está falando aqui, quer dizer, o Chile é um exemplo tanto da primeira experiência concreta do neoliberalismo no mundo, né? No período Pinochet, a gente falava disso há pouco, mas também de um grande movimento de contestação, de ruptura social que balançou as bases do governo conservador do Piñera, apontando para a possibilidade de uma alternativa política, não apenas nas próximas eleições de novembro, mas daqui para diante. Como é que você avalia, na verdade, as esquerdas latino-americanas? Você que falou de um processo, de uma revolução molecular no continente. Uhum. Então, eu acho que a questão é boa porque, de fato, há um problema mais estrutural da esquerda na América Latina, ou pelo menos de uma parte da esquerda da América Latina, que é aquela que constitui suas hegemonias a partir das estratégias populistas, né? E o Brasil faz parte disso, né? Eu usaria a ideia do Laclau de populismo, mas de forma crítica, para dizer, bem, isso significa, entre outras coisas, que a esquerda latino-americana ela foi composta para compor. Ela foi composta para compor com setores, digamos, descontentes das burguesias nacionais, das oligarquias locais. E a todo momento que ela ganha a eleição, ela faz isso, ela compõe. E ao compor, ela garante um certo espaço, digamos, de integração popular, mas a um preço muito alto também. O preço essa dinâmica tem um limite temporal, e depois ela não funciona mais, né? E a incapacidade que a gente tem de fazer a crítica dessas estratégias é crônica, né? E eu diria esse é um ponto. Agora, que o Hadwe faça essa crítica do Chile, eu entendo até um certo ponto, né? Porque o Chile é um dos poucos casos onde a esquerda latino-americana não funciona em chave populista, né? Desde a Unidade Popular. A Unidade Popular não é uma estrutura populista, é outra coisa, completamente diferente. O tipo de articulação, de pacto que a Unidade Popular faz é um tipo de articulação de hegemonia de esquerda, totalmente no campo de esquerda. Tanto que você tem a leitura que os brasileiros faziam do que aconteceu no Chile era ela não funcionou porque não teve composição como devia ter tido com a democracia cristã, ou seja, a composição populista clássica, que vai dar depois na concertação no Chile, depois do fim da ditadura do Pinochet. A ausência de um centro democrático. Centro democrático, para mim, é um pouco como inteligência militar, entendeu? São dois termos que não podem estar na mesma frase, né? Não faz o menor sentido, mas é um pouco isso mesmo. Só que o caso é que o Chile entrou num processo diferente, eu acho. É que eu posso entender o Hadwe porque ele esperava ter sido indicado candidato a presidente e teve uma articulação mal feita aí que fez com que, inclusive, ele era o melhor candidato, com certeza, mas acabou perdendo, né? Mas a dinâmica do Chile é diferente, ela é uma dinâmica, de fato, de adensamento popular e de institucionalização insurrecional, né? É uma outra coisa ainda que eu insistiria. Tanto que ela, é um país que está numa reconstituição constitucional impossível de ser pensada no Brasil, impossível, e que nunca teve uma coisa parecida do Brasil, né? Por causa da esquerda que a gente tem. Safatli, aproveitando que o debate chegou ao Chile, eu gostaria de recuperar uma polêmica que você travou com o cientista político, professor da UFMG, Leonardo Avritzer, no site A Terra Redonda, nos meses de julho e agosto, que começa com a publicação de um artigo teu
chamado Considerações sobre o Direito Inalienável de Derrubar Estátuas, onde você defendia o ato político da colocação do fogo colocado na estátua do Borba Gato em São Paulo, né? E a resposta do Avritzer procura, na verdade, construir a ideia de que você abriu mão da utilização da linguagem política em nome da defesa, da apologia da violência. Eu gostaria de recuperar, não necessariamente a polêmica, né, mas eu queria que você dissesse que linguagem política é essa que você defende e que não cabe na caricatura construída pelo Avritzer. Então, esse debate, e também não só esse debate, mas outras reações a respeito do que o Grupo Revolução Periférica fez, mostram para mim um tipo de inanidade do Brasil a respeito do que significa uma ação política. Porque em falar que um ato como esse está fora da linguagem política, acho que isso não é sustentável sob nenhum aspecto, né? A não ser o aspecto do medo atávico que alguns têm, certo, do momento em que a população brasileira ela toma as ruas, né? Ou seja, e toma as ruas não como uma espécie de massa que vai compondo um quadro de fundo, né? Mas toma as ruas expressando toda a história de cicatrizes, toda a história de violência, certo, que lhe constituiu, né? Porque, veja, vamos analisar concretamente o que aconteceu. Alguém, por acaso, não sei, atirou em outra pessoa, violentou alguma outra pessoa, fez alguma coisa que poderia colocar em risco a vida de alguém? Não teve nada absolutamente disso. Foi um ato simbólico contra uma estátua, né? Diga-se passagem, contra uma estátua armada, né? Uma estátua que representa toda a história do colonialismo brasileiro no seu sentido mais violento, né? Não tem nenhum horizonte onde isso seria chamado simplesmente de violência. Eu começaria por aí. Eu não vejo nem o que há de violento numa coisa dessa, né? Eu acho que é um uso completamente fóbico do termo, né? E absolutamente insustentável, né? Que diz muito a respeito do que é um setor da intelectualidade nacional, certo? E o seu descolamento brutal em relação a qualquer possibilidade de fazer, digamos assim, corpo, de apoiar, né? Movimentos de periferia, né? que compreendem, afinal de contas, que aquilo era um gesto importante. Desculpa, que ideia é essa de achar que os intelectuais têm essa posição de ficar fazendo uma espécie de avaliação transcendental da adequação ou não das lutas sociais? Há uma noção completamente abstrata do que seria política. Isso nem é o papel do intelectual, isso é um absurdo como papel social, né? Então, nosso papel é outro, nosso papel é fornecer nossa capacidade de intervenção, de visibilidade, para dar força a esses movimentos que não são nós que criamos, e nem somos nós que vamos parar, mas que, de uma certa maneira, dentro dessa possibilidade de aliança, eles ganham mais visibilidade, né? E sempre foi assim, né? Você imagina alguém, sei lá, vou pegar um caso clássico, imagina alguém como Sartre sair dizendo não, mas isso aqui está fora da linguagem política. Não faz sentido algum, né? A entrada do MTST na Bolsa de Valores de São Paulo na semana passada, né? Também pode ser considerado um ato violento, de violência Sim. política. Não, sob esse aspecto, você fazer uma manifestação no meio da rua sem autorização da polícia, certo, e paralisar o trânsito é um ato violento. Era o mesmo tipo de argumento que se utilizava em 2013, quando o movimento Passe Livre saiu na rua, e eu lembro muito claramente, porque eu escrevia na Folha à época, o editorial da Folha disse, não, isso é atentado contra a liberdade de circulação. A única coisa que eu pude escrever é falar, olha, se isso é assim, então a próxima manifestação vai ser no Pico do Jaraguá, deve ser
porque aí não vai ter nenhum problema de circulação. Ou seja, tudo isso é completamente fora do que significa, de fato, efetivamente, a democracia. Uma concepção substantiva de democracia admite muito claramente todas essas formas de intervenção simbólica no passado e no presente, admite a paralisação, admite a falta de circulação e admite, inclusive, níveis de violência política muito claros. Certo? Eu lembro muito claramente quantas vezes na Europa você teve sequestro de patrão. Né? Os sindicalistas entravam na empresa, entravam no escritório do patrão e falavam: você não vai sair daqui enquanto a gente não terminar a nossa negociação. Alguém foi preso por causa disso? A polícia entrava com gás lacrimogêneo? Não, né? Porque se compreende que isso não quebra nenhuma possibilidade do que é um elemento fundamental da democracia, que é a luta social, do desdobramento da luta social. Ela tem essas formas. Se não for assim, ninguém ganha uma luta social. Você vai tentar o quê? Você vai fazer uma petição, esperar que isso seja resolvido? Eu insistiria num caráter completamente abstrato desse tipo de descrição. Completamente abstrato. Não te parece sintomático que um dos livros utilizados para polemizar contigo tenha sido um livro que eu acho genial, mas de um conservadorismo atroz da Hannah Arendt, que é o Da Revolução? Então, eu concordo com você. Eu faria o mesmo diagnóstico. É um livro bastante astuto, mas de um conservadorismo atroz. Você tem toda a razão. Bem, um livro que tem como horizonte fundamental desqualificar a Revolução Francesa e dizer que a verdadeira revolução foi a independência norte-americana, né? Ou seja, uma independência que foi criada a partir do princípio lockeano do direito de propriedade, da generalização do direito de propriedade, né? E da insubmissão vinda do fato do Estado não ser capaz de garantir esse direito. Então, eu diria que demonstra muito a sua carta de identidade, né? E eu insistiria mais, quer dizer, toda a questão fundamental do livro da Hannah Arendt é insistir que um processo político que depõe a figura dos indivíduos como elemento fundamental da sua auto-organização, né, que questiona uma sociedade que é compreendida como associação entre indivíduos, certo? E que, então, ele é pensado, um processo que é pensado como emergência de uma força coletiva, uma força explicitada das forças naturais, é o turbilhão, são as ondas, né? E por isso tem a força de uma destituição institucional estrutural, né? Uma destituição institucional que abre a possibilidade para essa sociedade de criar novas formas de autorreprodução, claro que com todos os riscos que isso implica, mas uma anulação imediata disso é só, na verdade, a identificação generalizada do liberalismo como horizonte fundamental da liberdade humana, né? E não é à toa, não é só nesse livro que fica muito clara essa posição da Hannah Arendt. Pega o texto sobre a violência, né? Que são textos escritos contra os movimentos de 68, pura e simplesmente, contra os movimentos estudantis, chamando as suas reivindicações de reivindicações morais, né? No sentido ruim do termo, ou seja, não políticas. É muito interessante a maneira como eles conseguem limitar o campo do político de forma tal que tudo aquilo que questiona estruturalmente uma certa ideia de conflito e de político. Safatli, esse programa está sendo gravado antes do dia 2 de outubro, né, a data das manifestações de mais um ato fora Bolsonaro. Ele vai ser veiculado, está sendo veiculado na noite do dia 2 de outubro. E eu gostaria de te ouvir sobre as tuas expectativas em relação às manifestações que acabaram de ocorrer nesse dia 2 de outubro. Tá. Veja, primeiro eu acho que a esquerda brasileira perdeu um tempo precioso, né, se recusando a se manifestar e a tomar as ruas. Eu lembraria, olha, eu assinei um pedido de impeachment que foi feito por alguns deputados combativos do PSOL em fevereiro do ano passado.
E quando esses deputados eles apresentaram esse impeachment, eles correram o risco de quase ter sido expulsos do partido. Teve uma catarse no interior do partido, porque uma parte não queria, né? Inclusive uma parte que acabou saindo do partido, no final das contas, né? O Marcelo acabou saindo, indo para o PSB e era contra, né? Então, eu diria, se a gente tivesse feito naquele momento uma sequência de manifestações populares, certo? Eu acredito sim que a situação poderia ter sido muito mais favorável, né? Mas isso não foi feito. E depois disso, eu lembraria que a gente passou, eu participava junto com várias outras pessoas de grupos de organização de manifestações de luto público desde junho do ano passado. A gente fazia isso praticamente sozinho, tinham pouquíssimos grupos que estavam fazendo, né? E a gente foi criticado assim, de maneira acerba, como irresponsáveis, porque estava chamando pessoas para se manifestar no meio da pandemia, sendo que a gente estava usando um modelo que tinha sido demonstrado bastante viável em Israel, que eram manifestações onde você tinha 2 metros de distância de cada pessoa, certo? Onde todo mundo tinha todos os protocolos sanitários respeitados. Então, durante todo esse tempo também não teve nada. Aí foi ter, quando a extrema-direita colocou a sua força na rua. Então, claro que acho importante, mas acho que seria interessante também, em algum momento, fazer uma reflexão sobre isso, sobre um certo medo que a esquerda brasileira desenvolveu de ganhar batalhas de rua, né? Só que agora eu insistiria, tem um elemento complicador, que é você... O governo demonstrou uma capacidade de adesão popular que é não negligenciável. Não negligenciável. Quer dizer, foram 500 mil pessoas na rua no 7 de setembro. Isso para um governo que não tem nada a apresentar, que não conseguiu entregar nada do que prometeu, é algo absolutamente impressionante. Agora, eu espero que a manifestação de 2 de outubro seja uma manifestação forte. É importante que ela seja forte, é importante que ela não seja única, que ela seja uma sequência, que é o início de uma sequência. Mas acho mais importante também que a esquerda brasileira não só se manifeste, mas que ela consiga falar para a população brasileira o que ela quer exatamente. O que ela está propondo à população brasileira. O que ela quer no que diz respeito à situação política nacional, à situação econômica nacional. Isso não é claro. E ela faz de tudo, para não colocar essa discussão à sua pauta, porque ela sabe que se ela fizer isso, ela não consegue criar a coalizão que ela sonha, né? Que eu temo que seja uma coalizão que não vai acontecer. Ou se vai acontecer, mas é muito frágil. Ou se for acontecer, vai acontecer de uma forma tal que ela vai ter um preço. O preço é que a gente se cale radicalmente enquanto esquerda. Safate, muito obrigado por essa entrevista. É sempre um prazer ouvi-lo, lê-lo, né, e dialogar contigo. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo questões relativas em defesa de uma ideia de democracia entendida como socialização dos poderes. Até lá.